Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Primeiramente aí, muito prazer aí te vem apresentar para vocês aí mais um evento de lives da Abra Software. Eu sou o Cláudio. Para quem acompanha bastante aí já deve ter me visto no passado em algum outro evento aí, alguma outra entrega. Prazer estar aqui com vocês hoje. Começo já agradecendo, né, pela presença de vocês também. Antes da gente ir para o nosso conteúdo, né, acho que é legal dar um recadinho aqui para vocês. A gente convida vocês para conhecer, né, e os canais e mídias digitais da Abra Software. A gente tem os links aí, tanto do Instagram quanto do LinkedIn, mas também o QR Code para quem tiver aí com o dispositivo móvel à disposição, já consegue ir direto para lá. Esse tipo de evento, né, as nossas ações aí também correlatas com outros temas, são todos avisados, né? A gente tem as ações também, tudo, vocês ficam sabendo aí, ficam ligados nas novidades através dos nossos canais digitais. Fora que, além disso, a gente tem muitas outras novidades, ações e campanhas aí também que são realizadas aí no decorrer do ano. Hoje acho que vai estar sendo aqui a minha última do ano, né? Mas aí em janeiro a gente já volta com tudo, com diversos conteúdos. Fora que também, né, a gente tem bastante coisa aí, né, disponível on demand, assim, de conteúdos passados. Então, fiquem à vontade para seguir lá, interagir, né? Também, caso seja necessário, pelo site vocês têm o Fale Conosco, enfim, tentarem um contato com a gente aí. No final aqui também fala um pouco do nosso papel e deixo aí ó, essa janela aberta aí de oportunidade para vocês terem essa interação e ficarem ligados aí em novidades futuras. Bem, já me apresentando aqui um pouco também, né, para quem não me conhece ainda, eu sou o Cláudio, trabalho aqui, né, dentro do nosso time de Apps and Infra, né, como a gente chama, mas é basicamente um time que olha para a infraestrutura de cloud aí, né, com foco em aplicações e infraestrutura de forma geral e soluções propostas, né, dimensionamento de soluções propostas e de uso em nuvem Microsoft. Fico, né, dentro aí desse time que eles chamam de pré-vendas, né, então interajo mais aí no lado de concepção, discussão, né, entender a viabilidade de novos projetos e soluções. E hoje a ideia, acho que aqui a gente fala um pouco do cenário de uso, né, de soluções híbridas, cruzando aí, né, os cenários de solução Microsoft Azure com Citrix, né, que são fabricantes diferentes, né, então a gente pode estranhar um pouco, né, esse tipo de união, mas a ideia, né, é que a gente utilize, né, esse cenário de unir forças, né, de pegar o que cada um dos lados ali faz de melhor, para que no final do dia, né, a gente consiga entregar tanto, né, o que a gente precisa ali de disponibilidade de infraestrutura, aquela parte que está um pouco mais afastada dos usuários finais, né, com expertise, então, né, ter sustentação de fato para que a gente precisa realizar, e também, né, para os nossos times ali que, operacionalmente falando, estão dentro do front ali, né, de interação com esse tipo de solução e serviço que a gente está viabilizando, uma plataforma, né, uma estrutura, uma solução, um software que seja com inteligência para que ele consiga executar, né, as tarefas dele ali sem ter engasgos ou travos operacionais, né, então utilizar a melhor carinha ali, né, para ele ter essa interação e ter uma experiência de utilização leve também, como os nossos usuários finais, né, não é porque é o time técnico que a gente tem que dificultar. E no final do dia, né, a gente utilizar em cada um dos fabricantes ali o que ele vai fazer de melhor e entender, né, como esse tipo de solução híbrida ele pode apoiar a gente. De forma geral, né, a gente pensar em Microsoft, a gente acaba, você sabe que a Microsoft tem um leque muito grande, né, de soluções, coisas até que a Citrix entrega, né, de forma geral, mas a ideia é a gente entender, né, como cenários conjuntos conseguem dar bastante inteligência e fomentar, né, para que no final do dia o que está sendo realizado, né, o que está sendo praticado, a gente consiga utilizar o melhor dos mundos em cada um dos lados, né. Falando, né, de forma geral, assim, basicamente a gente pensar em ambientes híbridos, a gente consegue pensar aqui em algumas verticais, né? Então, pensando num cenário de multi-cloud, acho que o multi-cloud é uma vertical, né? Um tema que surge, cria-se um hype muito grande, né? Você tem ali os principais providers hoje do mercado, todos ofertando serviços que concorrem diretamente,
mas você tem diferentes empresas de segmentos, né, que surgiram, né, de forma distinta, né, a maioria das três maiores, pensando, né, em Microsoft, Amazon e Google, elas vêm, né, têm origens dos seus negócios de forma distinta. Então, cada uma sabe fazer alguma coisa de melhor, né? E a gente tem que entender ali o que cabe de utilização dentro desse cenário. Porém, a gente tem, né, uma outra ramificação que são empresas que vêm de outros tipos de serviço, então de virtualização, de segurança, né, de desktops remotos, enfim, todo esse tipo de produto que é veiculado, que também caminham, né, cada vez mais, apontam os seus canhões ali para a cloud e entendem que isso compõe muito do futuro, né, das aplicações corporativas e produtivas, elas vão sendo construídas olhando já para esse cenário de cloud. Um número bem legal de uma pesquisa que a Microsoft fez, acho que em 2019, é que eles estimam que em 2023 mais de 35%, ainda mais de um terço da fatia de aplicações produtivas que estiverem em execução no mercado, né, corporativo, elas vão ser aplicações já cloud native, né, que já nascem na nuvem, né? Então, a gente entende que, né, hoje, né, assim, não é só mais uma tendência, né, já é algo sólido, já é algo concreto que vem acontecendo cada vez mais, né? Esse cenário de uso de cloud de forma intensiva, ele vem sendo fomentado pelos próprios fabricantes de tecnologia, né? Então, no final do dia, a gente entende que não só, né, as ferramentas que eram viabilizadas de forma, né, local ali, né, elas estão sendo incentivadas a você ter uma movimentação para a nuvem, como também os novos produtos que vão nascendo, eles já nascem prontos para dar esse step ahead, né, para subir esse degrau de utilização de cloud. Porém, uma coisa não anula a outra, né? Então, a gente tem dentro desses nossos fabricantes essas soluções que são compostas dessa forma, que utilizam, né, desse incentivo, essa força de movimentação para ir para a cloud. Porém, a gente tem muito de cenários híbridos, né? Então, quando a gente fala de cenários híbridos, assim, a gente a priori pensa, né, em utilizar nuvem com on-premise, né? Enfim, né? Mas não só dentro desse sentido, mas também a gente utilizar cenários multi-cloud, né? Clouds distintas, utilizar conceitos diferentes. Eu posso ter soluções virtualizadas, né, no modelo de infraestrutura como serviço dentro de uma cloud X, e utilizar um serviço, por exemplo, de computação, né, como sob demanda, então sem servidor, dentro de uma nuvem Y, e conseguir compor esses cenários. E é bem interessante que a gente tem, né, alguns fabricantes de produtos e soluções que são mais focados em gerenciamento, por exemplo, que conseguem abstrair essas camadas de gerenciamento para a gente. E dentro, por exemplo, do próprio Microsoft Azure, a gente tem aí algumas saídas bem legais para a gente compor de forma bem simples, assim, né, compor esse cenário para que no final das contas isso faça sentido, né, dentro do nosso contexto de utilização, viabilizando, né, por exemplo, um cenário de construção ali no qual você use um pouquinho de cada lado e no final do dia você tenha o melhor dos mundos sendo executado ali, né, debaixo das cortinas ali, né, por detrás do espetáculo você tenha o melhor cenário possível para uso dos seus servidores, enfim, dos seus clientes, né, quem tiver interessado nesse uso. Falando um pouco disso, acho que é interessante a gente trazer alguns conceitos aqui que eles viabilizam muito, né, e potencializam esse cenário de utilização. Dentro do contexto, né, de uso de aplicações, a gente, dentro da esfera corporativa, né, governamental, enfim, né, independente do serviço que a gente estiver falando, a gente tem uma demanda hoje muito grande de continuidade e recuperação desses nossos serviços, né, então a gente se fala muito do SLA, né, do tempo de disponibilidade ali, mas o que a gente precisa fazer de fato para ter utilização desse cenário? Esse tipo de vertical, né, esse tipo de preocupação e ponto de atenção, hoje ele fica mais centralizado dentro dos times de infraestrutura, mas é interessante que ele se converse com os times de aplicação, porque uma coisa ela é diretamente dependente da outra. Então não adianta nada eu ter uma ferramenta, por exemplo, de controle de virtualização, super inteligente, na qual eu utilize, né, de forma ali transparente, até para os meus times de infraestrutura, eu consiga virtualizar isso como se fosse uma nuvem privada. Porém, a minha infraestrutura que roda, ela está dentro de um ambiente que não tem uma garantia de disponibilidade alta.
só nessa, né, a gente já perde uma fatia bem grande dessa nossa disponibilidade, porque se eu não tenho confiabilidade dentro da minha infraestrutura, independente da estratégia que eu tiver de replicação, enfim, né, de controle de tudo aquilo, no final das contas, a gente não vai conseguir sair do outro lado, por assim dizer, né, com o cenário de uso disso, porque o meu time ali vai ficar rendido, né? Posso ter o melhor gerenciamento, ter processos, enfim, né, estruturados para tudo isso, mas se a minha aplicação, né, se a minha infraestrutura não tem capacidade suficiente de se manter ativa, dado algum cenário de indisponibilidade, não tem muito o que eu fazer no final do dia, né? Então, a ideia é sempre você ter esse tipo de preocupação. E falando de cloud Microsoft, né, a gente consegue ofertar isso já meio que até de forma nativa, a gente já vai ter SLAs altíssimos para certos níveis de serviços específicos. Então, um exemplo, né, de uma máquina virtual do Azure utilizando um disco de performance SSD Premium, né? Então, só a máquina ali com o disco de SSD Premium, a gente já tem um SLA aí de, no mínimo, né, 99,9% de disponibilidade aí no período de um ano, que vai dar um tempo mínimo ali, né, de disponibilidade. E isso já é, né, um índice altíssimo comparando com, por exemplo, a gente tem, né, de cálculos ali em ambientes proprietários no qual a gente não tem a replicação, enfim, a gente trabalha com uma infraestrutura mais enxuta, né? Isso a gente fala de um recurso ali único, né? Um recurso praticamente atômico. Aqui você vai ter, falando de virtualização, uma máquina virtual, ela já tem esse tipo de SLA, né? Que ele pode ser acrescido de acordo com o uso de alguns serviços específicos, né? E aí a gente consegue compor essa nossa solução com diversas ferramentas que tem ali algum tipo de integração já nativa, né, da plataforma, que é basicamente você fazer um setup para ativar ela e passar a replicar, né, esses seus serviços, para que você incremente, né, esse seu SLA, esse seu contrato, né, de disponibilidade de serviço das suas aplicações, que elas vão ser sempre um reflexo dessa infraestrutura. Então, o Azure Backup é uma palavra-chave, né, que a gente tem para cenários de utilização, né, de virtualização em nuvem, e eles podem, né, acabar impactando diretamente dentro desse cenário, porque, enfim, né, você precisa de ter uma estratégia de recuperação de pontos históricos ali, né, que você tenha distribuídos dentro do seu cenário, e no final do dia, né, se você tiver, por exemplo, a necessidade de fazer uma retomada dentro de um ponto específico, ou, né, no caso de uma falência ali do ambiente principal, você precisar partir do zero dentro de algum cenário, você tem essa recuperação disponível direto ali na cloud. O processo de restore disso, né, de replicação disso, é bem facilitado, inclusive, né? Então, você não ganha só na garantia, né, da disponibilidade daquele dado, mas também, se for preciso, né, operacionalizar isso, no final do dia vai ser facilitada, né, essa sua virada de chave, vai estar muito simples, porque você já está operando ali de forma nativa dentro da plataforma de uma vez só. Backup é sempre aquela coisa, né? A gente, beleza, configura, tá funcionando tudo bem, mas é só na hora do vamos ver que a gente sabe mesmo se estava íntegro, né? Se estava em dia ali as rotinas. Então, esse ponto é bem legal, assim, né? E até para a gente ter o atestado, né, de que isso é funcional, fazer esse tipo de teste dentro do mundo de cloud acaba sendo muito mais simples, é bem menos traumático do que fazer isso dentro de um ambiente local, que você tem aí algumas travas até e limitações técnicas, né, para realizar isso. De forma paralela, né, a gente falou um pouco de backup e de recuperação, mas aí de forma paralela, né, para complementar, de forma como ser um cenário complementar disso, a gente tem o Azure Site Recovery, que aqui a gente fala de fato de continuidade, né, e não não só de recuperação histórica, mas sim de continuidade dessa linha de prestação de serviços, que é um tipo de serviço que ele está ali, ele é como se fosse um disaster recovery as a services, né? A Microsoft viabiliza essa solução, tanto para você fazer a replicação de ambientes virtuais locais, por exemplo, né? Então você tem estrutura ali de réplica desse seu ambiente virtual local, quanto do cenário 100% cloud, cenário de outras clouds. Então, assim, a ideia é a gente ter essa mescla, né, de cenários híbridos de utilização, para que no final do dia, né, você consiga ter de forma complementar com seus backups, né, uma estratégia aí de virada de chave rápida para um cenário, por exemplo, de interrupção do serviço dentro de um contexto de um site principal, você ter essa disponibilidade de fazer essa mudança, né, dentro desse seu contexto de utilização,
para um ambiente aí que de fato esteja íntegro para você ter continuidade, né, nessa sua utilização, sem que, né, você tenha aí um mínimo de tempo de parada possível, né? Então, por exemplo, né, a gente tem dentro do Azure, acho que hoje já passou de 60 regiões, né, de data centers disponíveis. Se você tiver, por exemplo, alguma coisa que infringe alguma indisponibilidade ali, né, regional, específica, geograficamente falando, né, e você tenha uma região toda que fique fora, caso, por exemplo, você tenha, né, o Azure Site Recovery setado dentro do seu ambiente para que você consiga, né, ter um nível de recuperação apontando, por exemplo, para uma região geograficamente distinta, tem a possibilidade de você ter, né, um tempo de parada mínimo, então você vai ter um impacto ali baixíssimo da experiência de uso, né, e ter essa sua região secundária ali sendo habilitada em questão de minutos para que você já tenha, né, todos os seus serviços de volta ali funcionando, mesmo com, por exemplo, né, uma parada aí total de um data center de uma região Microsoft, que a gente sabe que já é uma chance, né, baixíssima de acontecer, mas enfim, existem fatores externos, né, que influenciam nesse tipo de cenário, né, de movimentação. Então, é interessante sempre a gente pensar aí, né, nesse tipo de replicação, que nem seguro de carro, né, a gente tem, mas o ideal é que a gente não utilize, né, mas assim, preciso ter ali uma recorrência, ter uma validação se as coisas estão funcionando, se está tudo em dia, porque se um dia precisar, precisa ter ali como uma carta na manga, né? Já para utilizar isso de forma o mais rápida possível, né? Deixa eu botar aqui. De forma complementar, né, a gente falou um pouco ali de recuperação e serviços de continuidade do negócio. De forma híbrida, né, todos aqueles pontos a gente conseguia estender isso tanto para ambientes Microsoft, como, por exemplo, ambientes de outras clouds e até ambientes proprietários on-premises. A gente tem também cenários de que a gente consiga facilitar, mesmo, né, nesse cenário híbrido de utilização mais distinta, a gente consiga implementar, né, e estruturar dentro do nosso ambiente cenários de utilização de diversas soluções e ferramentas em diversas plataformas e ferramentas distintas, multi-cloud, por assim dizer, ou cenários híbridos aí de on-premises e cloud, enfim, né, ter esse tipo de diferenciação, por assim dizer, sem que a gente crie, né, uma experiência que traumática, né, para os nossos times de infraestrutura, fazendo com que, né, a gestão disso tudo, né, então o cenário de utilização desses ambientes ele seja centralizado e sem, né, ter a necessidade de você, por exemplo, criar ali algum tipo de monstro de infraestrutura, né, de criar gambiarras, por assim dizer, né, e você consiga facilitar o uso para os seus times de operação. Para isso, fora, né, a gente tem aí, eu falei um pouco, né, dessas soluções nossas de terceiros, né, então você utilizar, por exemplo, alguma camada de controle de identidade, um centralizador de soluções de segurança para ter um CIEM, por exemplo, né, a gente tem dentro do mundo de Microsoft Cloud o Azure Arc, que ele é basicamente, né, um serviço para você ter uma gestão centralizada de controle, né, unificada dentro de um lugar só, como que isso vai funcionar, né? Assim, de forma geral, o Azure Arc ele vem como uma solução, né, que é focada em mapeamento e controle, né, de ambientes externos ou internos, na qual você consegue, né, centralizar ali através de um mapeamento serviços de infraestrutura, de plataforma que você tiver em qualquer lugar e você tiver, né, algum tipo de interação ali que ele faça, por exemplo, represente algum ambiente seu, trazer isso para uma visão e controle dentro do Microsoft Azure, por exemplo, né? Então, basicamente você conseguir estender, né, esse seu guarda-chuva de controle do 0 ao 100 e centralizar ali essa visualização e essas ações tomadas dentro de um local só, ter, de fato, essa abordagem de centralização. E como que isso funciona de forma geral, né? Você vai ter agentes ali, né, serviços basicamente de controle que você consegue mapear e integrar, né, esses seus servidores e serviços também.
e trazer tudo isso para uma console única que hoje seria, né, você utilizaria dentro do portal do Azure para tomar esse tipo de ação e conseguir facilitar, né, a vida de quem gerencia isso em cenários de utilização bem distribuídos. Em alguns fóruns a gente até, né, algum certo tempo atrás isso começou a surgir, né, de discussões de que se falavam, algumas pessoas falam, né, que multi-cloud é utopia, é um cenário distópico, que isso não existe, enfim, né, porque você começa a ter quando você começa a ter particularidades de ferramentas e soluções, você começa a ter alguns gaps técnicos, gerenciamento, enfim, né, se tem essa discussão que é preciso, por exemplo, conhecer de tudo, né? Saber tudo que a gente está fazendo dentro de um local, de um local só, né? Mas aí a gente tem, né, como eu falei para você, os fabricantes, eles seguem, né, num caminho de construção que faz bastante sentido, que é abrir as portas, né, para a gente ter esse tipo de conexão dentro de diferentes soluções, para que a gente viabilize para os clientes justamente cenários como esse de utilização do melhor dos mundos em cada um desses ambientes, né? Então, ter, por exemplo, um cenário, por exemplo, de complemento, né? Por exemplo, preciso de centralizar e estruturar um ambiente de controle de logs de segurança dentro de um local só. Eu já tenho uma solução de um fabricante que é homologado internamente, né? Então eu já testei e aprovei essa solução e preciso utilizar isso para todos os meus ambientes de cloud, né? Será que eu tenho um conector para ter isso distribuído ali, cada um desses pontos? Seria viável, por exemplo, seria possível, né? Que eu também mapeasse ambientes locais que eu tenho diversas filiais espalhadas aí geograficamente em lugares distintos, como é que eu vou fazer isso? E a ideia, né, que a Microsoft tem de trazer, né, o Azure Arc é para facilitar, né, esse seu controle e gestão e até também futuramente, se for uma premissa sua, viabilizar ali, né, uma visão centralizada, porque você entenda o que é interessante você centralizar dentro de um local só, né, unificar. Então, a gente tem desse controle e visão, né, mais holística, por assim dizer, né, que a gente considere o todo dentro de uma central só, né? A gente consiga olhar, por exemplo, para uma console ou uma tela só, a gente consegue ter, né, um controle maior sobre esse nosso ambiente, porque no final do dia, né, se você tem várias tasks distintas, você pode acabar tendo aí alguns custos operacionais, até de tempo e atenção mesmo, que podem se prejudicar e você perder certas coisas de controle, né? É bem comum, a gente às vezes chega, né, em algum lugar para trabalhar, começa a dar uma avaliada no parque, e aí, putz, o que esse cara aqui faz, né? Aí o pessoal se olha assim, né? Putz, não sei, também não sei, né? Vamos lá investigar o que é, né? E aí a gente tem soluções aí centralizadoras de gestão, enfim, né? Para a gente ter esse tipo de controle muito mais acurado, para que no final do dia, né, a gente não precise, não tenham travas, né, que impeçam a gente, por exemplo, de tomar qualquer ação operacional, de forma com que, né, a gente não prejudique a continuidade, né? Então a ideia é sempre que a gente tenha ali a continuidade, estabilidade dos nossos serviços, servidores que estão sendo executados, mas, né, dentro de um local só a gente tem essa visualização, independente de onde ele esteja fisicamente, né, se ele está na América do Norte, se ele está aqui no Brasil, enfim, se ele está na Europa, a gente ter essa visão toda centralizada e independente também da onde ele roda e o que ele roda, né, a ideia é com que a gente tenha essas visões todas centralizadas. Isso tudo a gente vê aí, né, nossos últimos 2 anos, por assim dizer, né, cada vez mais acontecendo, porque com a virada forçada aí de 2020, né, da utilização de serviços remotos, a gente viu que cada vez mais as empresas vêm aderindo, entendendo o valor de utilizar, né, serviços remotamente, de não ter a necessidade de controle físico, né, e ter aquilo ali do lado, né, debaixo da onde a vista alcança, né, da execução, sendo que o que importa de fato é que o serviço esteja disponível lá na ponta. E um ponto bem interessante disso é o próprio fato de trabalho remoto, né? E interações e atividades remotas, não só trabalho, mas também falando de contexto educacional, né? A gente tem diversos paradigmas que foram quebrados dentro desse nosso contexto de transformação aí, que foi bastante impulsionado em 2020. E, no fim das contas, né, a gente tem aí algumas verticais que são bem mais sensíveis quanto a isso e que diretamente são impactadas, né? Que acho que é legal de falar sempre, que é o cenário, né, de trabalho de desktop ou aplicações remotas, né? Era muito
com as pessoas centralizadas todos dentro de um lugar só fisicamente, né, por assim dizer, era muito mais simples você ter esse nível de controle, né, e centralização, porque afinal está todo mundo ali dentro da mesma rede, a gente consegue, né, manobrar e viabilizar esses serviços, né, e aplicações dentro de uma rede só. E esse cenário, né, de uso de aplicações e serviços remotamente era muito mais simples, né? Então, falando propriamente daqui dentro de casa, né, utilizar, por exemplo, alguns serviços do CRM que é só interno, enfim, né, ter ali um file share, né, que o file share é querido por muitos aí, né, no cenário de utilização. Esse tipo de viabilizar, né, de controle e acesso propriamente desses usuários era muito mais facilitado, mas quando todo mundo saiu do escritório e foi cada um trabalhar lá da sua casa, espalhado aí pelo Brasil e mundo afora, as coisas acabaram ficando um pouco mais complexas de ser controladas, e para isso, um cenário bem interessante que a gente tem, né, de utilização, por assim dizer, né, do uso desse cenário de ambientes híbridos, na viabilização de áreas de trabalho e aplicações remotas para os nossos usuários. E aqui a gente começa a falar um pouco, né, dessa conexão, né, como a gente citou, assim, de uso aí e complementar de Citrix e Microsoft, que viabilizam justamente cenários como esses que eu sinalizei, né, de você ter o melhor de um lado executando sobre o melhor do outro, e você tem aí uma junção aí, um ganha-ganha, né, que você pega o que tem de melhor aqui, o que tem de melhor aqui, o que cada um sabe fazer bem, coloca eles para gerenciar isso, e você se foca, né, no cenário de utilização ali, da onde está o seu valor mesmo, né, de atenção, de uso de fato, né, dos seus usuários ali, que vão ter um nível de interação, né, com uma menor carga operacional. Então você tem ganhos aí, né, na gestão disso, e você consegue colocar esses esforços, né, que antes estariam voltados aí para tarefas, né, de execução, enfim, né, que você teria travas ali dentro do processo que seriam necessárias para a gente criar isso manualmente, por assim dizer, pega esse tempo e consegue investir, por exemplo, né, de forma muito mais inteligente em inovação, em melhoria, né, em otimização desse próprio cenário, né? Então, de forma geral, né, a ideia de utilização é utilizar isso de forma complementar. E o que a gente tem, né, de acelerador dentro desses cenários, né? Hoje, esses fabricantes aqui, falando, né, de Microsoft e Citrix, eles deram as mãos aqui, né, de forma para que a gente consiga compor ofertas, né, de uso para cenários, por exemplo, de áreas de trabalho remota e aplicações com o máximo de inteligência, né? E por que é interessante a gente ponderar esses pontos? A Microsoft tem uma solução própria, né, 100% Microsoft ali, que viabiliza áreas de trabalhos e aplicações remotas. A Citrix também tem esse tipo de serviço, né? Porém, cada uma tem ali seus principais pontos fortes, né? Então, a Microsoft é muito boa em gerenciamento de infraestrutura, né? A gente tem aí níveis altíssimos de disponibilidade nos data centers do Azure aí, espalhados em dezenas de regiões no mundo afora. E falando de virtualização de áreas de trabalho, né, e acesso remoto, principalmente, Citrix é um dos maiores nomes, se não o maior nome que a gente tem, né, porque a gente já de cara, né, a gente fala quando pensa, né, em utilizar. Então, é até engraçado aqui, né, dentro da Microsoft, a gente fala, não fala, né, abre uma sessão remota, a gente fala, abre o Citrix, né, por si só, a gente já tem essa coisa de usar até o nome da ferramenta, ao invés da tecnologia que a gente está utilizando, né? E é interessante que a gente pegue, né, um pouco pegue, né, juntamente, né, os fabricantes entenderam isso propriamente dito, de utilizar a expertise de que a Citrix tem, né, nesse gerenciamento de sessão, enfim, né, de controle de usuário, enfim, toda a experiência de uso mesmo dos usuários em Citrix é muito interessante, e a Microsoft, com toda a expertise dela de infraestrutura, ela complementa desses cenários, né? Então, como eu falei para vocês, por exemplo, dentro do mundo do Microsoft Azure, a gente tem uma solução completa que é o Azure Virtual Desktop, ou Windows Virtual Desktop, para quem ainda não se habituou com a mudança de nome, né? Que ele te oferece do 0 ao 100 um cenário de uso, né, de virtualização de aplicação e áreas de trabalho. Porém, isso combinado com o Citrix, né, você tem ali um catalisador dessa experiência, né, de uso que vai se tornar muito mais completa, por assim dizer, né? Então você tem dentro desse seu cenário, né, uma infraestrutura gerenciada pela Microsoft que tem, né, um nível ali de garantia do serviço altíssimo. Então, né, você não fica tranquilo que problemas com infraestrutura você não vai ter.
um pouco daqueles SLAs, né? Acho que consigo até resgatar aqui para a gente executando isso em cima de ambiente Microsoft, né? A gente tem esses SLAs altíssimos que são contemplados pela nossa infraestrutura, porém a gente tem alguns gaps, né? Como voltando, falando, por exemplo, do Azure Virtual Desktop, a gente tem aqui alguns gaps, né? Uma experiência um pouco mais crua, você tem bastante nível de controle sobre ali infraestrutura, interação que você tem dos usuários, controle de identidade, porém a personalização da sessão, restrição, né, do que os usuários executam ali. Então tem, por exemplo, algumas demandas que sempre pipocam assim, né, quando a gente vai falar de virtualização de área de trabalho, preciso travar o Ctrl+C, Ctrl+V, não posso deixar a captura de tela, né, disponível, quero colocar marca d'água, esse tipo de personalização que ela vai se tornando, né, de acordo com que a gente amadurece o projeto, essas necessidades vão surgindo dentro do conceito, né, de utilização dessa infra Microsoft com toda a sua expertise que a gente tem na Microsoft, gerenciamento dessa infraestrutura, a gente cobre ela com essa camada de gerenciamento Citrix e a gente consiga utilizar, né, isso de forma híbrida e consiga criar, né, um pouco do que está escrito aqui, essa experiência DaaS, né, DaaS, que é basicamente, né, eles chamam aí do Desktop as a Service, né? Então é bem interessante como a gente consegue utilizar o melhor de cada um desses mundos para que no final das contas, né, os usuários eles tenham uma experiência transparente, né, e simples e tranquila deles utilizarem, né, aquela aplicação específica dentro do contexto corporativo, né? Então você viabilize para ele ali algo simples, como se ele estivesse acessando da própria máquina, né, de forma até quase que transparente para ele. Porém, você não sacrifique nem um pouco, né, dessa experiência dele em prol do controle, da confiabilidade, da visibilidade que você tem, da gestão que você tem desses recursos de infraestrutura, né? Então, a ideia é sempre a gente ter essa composição para que a gente flexibilize tanto para o nosso usuário, a experiência dele de uso, né, e ele tem ali algo bem transparente, por assim dizer, né, dentro do cenário de uso dele, e você, né, como parte aí do time de fator de tomada de decisão, também viabilize para o time de operação, né, o time que de fato controla e viabiliza isso, né, se seja necessário, por exemplo, escalar, enfim, né, fizer algum tipo de alteração, ele tenha, né, esse cenário de utilização bem consolidado ali, intrínseco, para que ele não perca o controle, né, desses pontos. Então, toda a frente, né, por assim dizer, de infraestrutura ali, né, de base do setup, executando dentro do cenário Microsoft, e a Citrix, né, vai prover ali com a camada, né, de inteligência que ela vai ter em cima disso tudo, escalabilidade automática e provisionamento, né, sob demanda. Então, você ter essa flexibilidade é muito interessante, porque a infra, né, para ter todo aquele tipo de nível de disponibilidade que a gente falou, ela não vai custar barato, né? A gente pode ser muito mais barato que ter, por exemplo, tudo isso dentro de casa, né, proprietariamente falando, mas mesmo assim, com esse advento de cloud, né, é como se fosse conta de luz, né? Se a gente for ligando ar-condicionado, acendendo todas as lâmpadas de casa, no final do mês ali, né, do ciclo de cobrança, a gente vai ter uma surpresa não tão feliz, né? Então é interessante que a gente tenha, né, esses conceitos de elasticidade, né, e escalonamento, né, da nossa infraestrutura controlada por uma ferramenta que sabe fazer isso com expertise, para que tanto, né, você tenha esse controle de operar sempre dentro do necessário, né, do que você tem da sua demanda, então sem né, sacrificar a experiência de uso do usuário, dele, por exemplo, se fosse logar lá e falar, não tem infra disponível para você utilizar a sua aplicação agora, você vai ter que tentar depois. Mas não, ter de forma automática, né, entender, operar ali dentro da capacidade necessária somente, né, sem você ter superdimensionamento daquilo, né, porque no final do dia você tem a infraestrutura subutilizada, mas né, facilitar isso aí de forma elástica para que quando a demanda seja crescente, a infraestrutura acompanhe isso e quando ela se reduza, né, ela volte também ao seu estado original. Visibilidade aí, né, em live time do começo ao fim, né, então os times ter esse controle de fato, a gente falou ali alguns pontos, né, por exemplo, de marca d'água, enfim, né, controle das ações do usuário, restrição, né, de uso ali daquele sistema operacional específico, ou até, né, disponibilização, por exemplo, de aplicações especificamente, né, por assim dizer, dentro desse nosso cenário, um uso, né, do cenário de cloud que faça sentido, né, então, por exemplo, eu não preciso
ter dimensionamento lá de servidores de uma performance específica X ou Y para um cenário onde os meus usuários vão usar somente virtualização de desktop para utilizar o pacote Office, por exemplo, né? Então, a gente ter, de fato, aí essa visibilidade até, né, do cenário de utilização e também, né, utilizar e conseguir coletar métricas e logs, né, desse uso desses nossos usuários para que a gente consiga, né, ter um material ali, né, uma base de dados, né, base de informações que nos dê caminhos, né, que nos viabilize caminhos e faça com que a gente enxergue esses caminhos de melhoria para esses próprios usuários, né? Então, no final das contas, ter uma ideia clara, né, do cenário de uso de cada um deles para que a gente consiga cada vez mais, né, otimizar a experiência de uso desses usuários sem, né, sacrificar esse nosso controle de infraestrutura, essa nossa segurança, né, o nosso controle sobre o ambiente, por assim dizer, trazendo aí, né, um pouco do melhor dos mundos. Então, ter essa visibilidade, né, dessa coleta de informações que é gerada durante o uso, né, desses usuários, para que a gente consiga otimizar, vai bastante também, né, frentes de custos operacionais de infraestrutura que a gente vai ter, acaba que é diretamente impactado por esses pontos. Velocidade de login incrementada, né? Então, você ter aí experiências específicas de até steps, né? Como, por exemplo, o login, que a gente consegue otimizar dentro desse cenário de utilização. É até engraçado, né, a gente lembrar, né, daquela... Quando a gente instala o Windows pela primeira vez, né? Ou a gente coloca ali o usuário novo na máquina, aquela experiência de login, né? Que ele começa, né, a carregar, aí ele fala, estamos preparando tudo para você, isso pode levar alguns minutos, né? Isso para a gente como usuário acaba prejudicando um pouco, né, dessa nossa cenário nosso de utilização, nessa experiência, né, de usuário de fato. E aí você consegue contornar esse tipo de coisa, né? Então, utilizar o Citrix para você ter esse controle de perfis aí, né? De forma mais inteligente, combinado, por exemplo, com o Azure Virtual Desktop, né? Da Microsoft, você tem a possibilidade de utilização do perfilamento remoto com FS Logics. Então, por exemplo, num cenário que eu tenha um pool de servidores ali, né, que eu vou, por exemplo, prover áreas de trabalho de Windows 10, né, para esses meus usuários, eu vou ter perfis dinâmicos, né? Então, uma vez que, por exemplo, eu me conecte hoje, no início do meu dia, para trabalhar, para executar minhas tarefas, por exemplo, fiz as minhas alterações, executei algumas coisas, eu vou fazer uma pausa, por exemplo, para me retomar mais tarde, desconecto da minha sessão, enfim, né, faço a minha pausa. Quando eu volto, eu me conecto de novo. E para mim foi transparente, mas o que pode ter acontecido, por exemplo, né, dentro do cenário de infraestrutura, é que quando eu iniciei o meu expediente lá pela manhã, eu iniciei ele dentro do meu host A, do meu pool de servidores. E dentro desse meu host A, enfim, né, eu fiz as minhas alterações do que foi necessário, porque era o host que estava disponível ali, por exemplo, num momento de menor uso. E aí, no início da tarde, iniciou um novo turno junto comigo, né? Aquele meu host A, ele ficou lotado ali, né? Ele estava usando a capacidade máxima dele de usuários. E aí, quando eu fui me conectar, ele não estava mais disponível, eu caí, por exemplo, no host F. E nesse meu host F, para mim foi transparente o meu cenário de uso, meus arquivos estavam lá, minhas pastas estavam lá. Por que disso, né? A gente tem essa possibilidade de armazenamento remoto dos perfis dos usuários, e para mim vai ser transparente esse meu cenário de uso. Para o usuário, tanto faz o host que ele estiver utilizando, desde que, né, a experiência de uso dele seja transparente, né, através de todos eles. Então, a ideia é que com esse tipo de solução combinada a gente consiga, né, viabilizar esses cenários de uso que é muito inteligente, sem que você dependa, por exemplo, de uma task operacional, né? Alguém não precisa copiar, enfim, fazer uma movimentação desse perfilamento, porque a gente tem, né, a infraestrutura Microsoft suportando isso, e essa camada de Citrix, né, com a inteligência ali em cima, que vai dimensionar, né, e vai fazer, orquestrar todo esse tipo de movimentação. Performance otimizada, acho que esse é um ponto bem legal que a gente precisa se atentar, que dentro, falando do cenário de infraestrutura, a gente tem um mundo de possibilidades de utilização, né? Então, você tem cenários, por exemplo, com foco de uso para infraestrutura de banco de dados, infraestrutura de aplicações web, enfim, né? E a ideia é com que a gente utilize algo que seja justo, né, para o que os nossos usuários precisam de fato, e não tenha necessidade, né,
de sacrificar essa nossa inteligência e cenários de uso. Então, por exemplo, eu tenho um time lá dentro, né, que eu tenho um uso bem menos intensivo, né, eles têm ali um perfil de usuário mais leve, usa só navegador, por exemplo, né, por que, por exemplo, eu preciso ter, né, uma infraestrutura muito robusta para executar esse tipo de workload, sendo que é algo muito mais superficial, né? Então, putz, será que não é interessante eu só viabilizar a aplicação para eles, né? Então, ter essa ideia, né, de mapear muito bem o que está acontecendo dentro de cada um desses cenários, para que no final do dia, né, esses usuários eles tenham ali uma performance de uso que seja aceitável dentro do padrão deles e até para ambientes mais críticos. Então, por exemplo, um ponto bem legal que a gente tem, por exemplo, né, escritórios de arquitetura que utilizam softwares que fazem renderização de imagens, né, que é uma workload pesadíssima, a gente precisa de processamento gráfico também, né, específico. Então, tudo isso são cenários que eles são viáveis de se compor. E um ponto bem legal também que a gente viu, né, nessa virada, principalmente de 2020 para cá, é instituições de ensino, de formação, que tem diversos perfis de alunos que variam de acordo com os cursos, né? E esses perfis, o que a gente fala, né, são ali basicamente a estrutura de software que eles precisam, e que isso se tornou também uma realidade, né, que eles vêm para utilizar esse tipo de cenário dinâmico, né, de forma remota, sem que eles precisem, por exemplo, ter o aluno dentro da instituição, para que eles viabilizem um laboratório personalizado, que tenha acesso ao software licenciado e com hardware específico, né, disponível para ele utilizar. Então, por exemplo, eu tenho alunos de um curso de engenharia que precisam de um software, né, de desenho industrial ali, né, que tem que necessita, né, de uma infraestrutura de hardware ali mínima, já bem mais forte do que os desktops comuns que os alunos teriam em casa. Você pode viabilizar, né, esse ambiente virtual para que aquele aluno, por exemplo, execute as tarefas dele, né, faça os trabalhos, enfim, né, as demandas ali que o curso tiver, sem que ele precise ter uma infraestrutura, né, de hardware bem robusta dentro de casa, e a experiência de uso para ele é transparente, né? Então, a gente tem esse cenário aí que viabiliza justamente, né, esse uso casado, né, de infraestrutura Microsoft, com que a Microsoft faz muito bem, né, desse gerenciamento de serviços aí, né, de virtualização, enfim, né, de armazenamento, com a inteligência de Citrix, para que você, no final do dia, né, tenha todo o controle necessário, tanto do lado da sua operação, e também quanto a inteligência, né, e a transparência, né, a facilidade de uso do lado dos seus usuários finais. E falando isso, né, de forma a gente pode pensar, né, em cenários mistos de uso, no qual a gente tem aí diversas opções de construção, né? Então, essa daqui, por exemplo, é um cenário que a gente tem de uso mais essencial, por assim dizer, no qual a gente vai ter basicamente aqui, né, um cenário, um ambiente on-premises, no qual a gente usa aqui alguns cenários de serviços, esses serviços como, por exemplo, né, alguma aplicação, enfim, um file share que você tem internamente, e eu preciso viabilizar isso para os meus clientes na ponta, então posso, por exemplo, né, aqui a gente está com WVD na sigla, mas é AVD agora, né, com o Azure Virtual Desktop, a gente tem uma inteligência aqui, né, uma camada já de gerenciamento Microsoft, que utiliza recursos, né, dentro de um contexto aqui, um cenário de uso do Azure, né, que vai usar tanto a minha estrutura de identidade e controle de acesso para fazer, né, intermediar esse acesso para os meus usuários que estão lá na ponta, né, utilizando ali os clientes deles, seja dispositivos, devices ali, né, mobile, desktop, enfim, né, isso independe até através de navegador, a gente consegue acessar, né, uma sessão remota dentro do Azure Virtual Desktop, mas, né, ter essa inteligência aqui, né, pensando nesse cenário aqui, né, quanto à inteligência, a gente é um pouco restrito na camada de gerenciamento, que a gente vai ter basicamente, né, os serviços ali que são nativos em algumas extensões do Azure Virtual Desktop, e a ideia é que a gente consiga, né, de forma bem simples, compor cenários, né, de uso ali mais inteligentes. Então, dentro dessa diferenciação, a gente trazer, né, por exemplo, um cenário de nuvem híbrida aí, né, e a gente consiga utilizar até outros pontos de infraestrutura, né? Então, ter virtualização, por exemplo, dos meus desktops aqui dentro de casa e utilizar eles como sessões remotas, né? Então, a gente colocar aqui esse cenário de uso de Citrix Cloud para ter essa camada de controle. Eu ainda consigo utilizar aqui, né, dentro do meu Azure Virtual Desktop, né, os meus serviços Microsoft. Então, eu ter, por exemplo, uma infra que eu viabilizo desktops específicos para grupos L de usuários que vão executar dentro desse meu contexto de cloud, mas também utilizar, né, a minha
um cenário de cloud híbrida ali, utilizar uma infraestrutura proprietária que eu tenho, orquestrar ela para que, né, dentro desse nosso gateway aqui de acesso remoto, né, dos nossos usuários, eu consiga também fazer uso de serviços que eu tenho aqui internamente, independente da sua escolha de infraestrutura, né, desse seu contexto de utilização, e no final do dia, né, você tem uma experiência de uso para o seu usuário e vai ser complementar, né? Você não vai precisar restringir eles, mas sim dar opções para uso, né? Então, tenho, por exemplo, um público específico dentro dos meus times que tem uma demanda X ou Y. Esse meu público ele vai estar virtualizado, né? Dentro desse meu contexto aqui de ambientes on-premises. Então, vou ter um cenário híbrido, né, de ambientes on-premises e cloud. E aí eu consigo ter esse tipo de direcionamento, utilizar isso, né, fazer reaproveitamento dessa minha utilização de infraestrutura já existente, tudo isso com uma camada de gerenciamento na inteligência que a gente tem aqui de Citrix, né? Então, basicamente, né, o centralizador de acesso é um só, e aí nele eu consigo ter esse tipo de diferenciação, né? Fazer essa distinção, fazer essa complementar esse cenário, né? E como eu falei para vocês, né, você consegue ir cada vez mais, né, criando, né, uma camadas ali, colocando componentes que faça sentido para que a gente tenha cada vez mais inteligência, mas que seja algo que seja dimensionado de acordo com a nossa necessidade, né? Então, não simplesmente, né, pensar, não vou utilizar tudo que eu tenho aqui. A ideia é com que a gente faça isso com parcimônia, porque a ideia, né, dos cenários complementares é justamente essa. Você não precisa fazer um setup, né, pegar um transatlântico para atravessar ali um rio que você consegue atravessar numa canoa tranquilamente. Mas a canoa hoje não te dá a mesma segurança de um transatlântico, só que ele não é um cenário que caiba ali, né? Então a gente precisa ter essa parcimônia de entender o que é necessário e criar esses ambientes, né, customizados para que a gente consiga, né, da forma mais branda possível, otimizar o cenário de uso, né, desses nossos usuários para que a experiência deles seja positiva e eles consigam realizar as tarefas deles sem nenhum tipo de trava e viabilizar, né, para os nossos times de operação e infraestrutura, material e ferramenta para que eles consigam ter todo o controle que for necessário diante da abrangência, né, e criar, né, basicamente esse ciclo, né, virtuoso de ter visibilidade do que está sendo realizado, conseguir, né, viabilizar para esses times material para que eles entendam onde estão os pontos de melhoria, trazer, né, dentro da ferramenta, né, as oportunidades para que eles implementem essas melhorias e aí os usuários continuem, né, tendo esse uso mais assíduo e a gente fica aí, né, infinitamente, os usuários usam mais, a gente tem, né, mais material para analisar e entender o que tem de possibilidade de melhoria dentro desse ambiente, o ambiente é melhorado, os usuários utilizam mais e assim por diante, né? Então, a ideia da gente ter, né, essas opções de compor esse cenário de uso é bem interessante. E no final do dia, né, a gente vai até aumentando um pouco do valor de fato, né, de interação do uso dessas ferramentas, porque se cada vez mais, né, é possível resolver mais problemas dentro daquele contexto, mais usuários vão continuar utilizando ela, né, e você cria como quase que uma fidelização ali do uso do serviço internamente dentro desse cenário. E de forma muito simples, né, falando aqui dessa nossa base, a gente tem uma flexibilidade muito grande, né? Então a gente consegue viabilizar isso para 50 usuários. Aí no próxima semana o pessoal traz para a gente, né? Agora mais gente vai utilizar isso daqui, a gente vai estender isso para outros times, precisamos dobrar a infraestrutura. Tranquilo, transparente isso para a gente também, faz o que for necessário, né? A gente precisa, por exemplo, ter um controle de usuário mais assíduo por conta de uma política de segurança interna que foi aplicada de XYZ. Tudo bem, a gente tem ferramenta para gerenciar isso, né? Então, tudo isso, né, trazer a inteligência, né, dos fabricantes aqui que compõem o cenário, para que no final do dia a gente consiga, né, da forma mais simples possível, viabilizar para os nossos times que operacionalizam isso, ferramenta, né, e solução para que eles consigam pôr em prática as demandas e sem, né, impactar negativamente, só positivamente os usuários finais aí que vão fazer uso de fato, né, que vão ter a interação direta com essas ferramentas. Aqui é basicamente, né, que um cenário um pouco mais brando do que a gente estava falando aqui, né, que a gente vai olhar e pensar um pouco no cenário de uso de construção, né, do cenário híbrido, no qual você tem, por exemplo, a utilização, né, de serviço Citrix dentro, né, do Azure, né, de Citrix Cloud no Azure. Então,
frente de analytics, né? A gente falou um pouco também dessa questão de análise de dados, né, e disponibilidade de informação para que os usuários consigam, no final do dia, né, gerar, né, métricas e logs para os times que operam isso, ter uma visibilidade do que podem ser ali os pontos de melhoria, questões, né, de escalabilidade e otimização de uso, né, um ponto bem interessante e sensível quando a gente fala, né, de principalmente interação com os usuários finais. O, o, o modelo, né, de desktop as a service gerenciado da Citrix, proteção, né, contra com os dados, né, que aí a gente tem, né, um ponto de interesse bem grande hoje, que, né, na LGPD a gente precisa ter um controle muito grande sobre isso, e mesmo assim garantir disponibilidade e acessibilidade, né, aos dados que vão ser veiculados dentro do nosso ambiente. Então, é preciso ter braço e ferramenta para realizar isso e garantir isso também, né? Então, esse é um ponto bem interessante, né, que é preciso, por exemplo, também atestar esse tipo de coisa, né, ter ali tudo isso homologado. E demais outras opções, o HDX, acho que é interessante, né, que é um protocolo que otimiza e dá uma outra cara, né, para cenários de utilização de infraestrutura remota, né? Então, a gente pensar até, putz, você fazer videoconferência dentro de um ambiente que você tem ali, né, virtualização de desktop remoto, você pode pensar, vou ter latência, enfim, né, para tudo isso, basicamente você tem solução de um lado ou do outro, né? Então, no cenário de uso, por exemplo, dentro do Microsoft Azure, para você atender, né, usuários em larga escala e crescentes de demanda, né, e picos específicos, você consegue escalar isso tudo de forma muito rápida dentro do contexto de cloud Microsoft e a elasticidade que ela tem, sem perder o controle, né, desse grande monstro, por assim dizer, utilizando aí, fazendo uso, né, do ambiente Citrix, por assim dizer, né, com uma console centralizada, tendo visão muito clara dentro desses pontos, né. Então, acho que uma frente bem legal, né, da gente ter uma visibilidade completa, né, de uso desse ambiente. A gente falou bastante aqui, né, um pouco desse, desse desse cenário, né, de utilização conjunta dos dois, dessas duas soluções, né? Mas um ponto legal também da gente trazer é um pouco do que a gente pode ter de motivadores e cenários de uso que podem ser, né, aí uma porta aberta para a gente enxergar, né, um espaço para a gente colocar esse tipo de abordagem. E a gente tem 4 principais pilares aqui, mas eles não são uma regra, né? A ideia é que no final do dia a gente simplesmente utilize eles ali para ter uma visão, né? Uma interpretação ali do que está acontecendo dentro desse nosso ambiente, para que o melhor, né, seja aplicado sem que precisemos, né, enfim, né, criar ali uma necessidade que não existe. Então, a gente tem hoje, né, uma força de trabalho aí muito grande associada com os dispositivos mobile, né? Os dispositivos mobile, eles amadureceram muito nos últimos anos, né? A gente imagina como que seria, né, esse cenário de uso ali alguns anos atrás, no qual a gente ainda não tinha os smartphones, mas hoje em dia não tem como fugir, já é uma realidade, né, esse uso. Eu mesmo troquei de celular porque o meu celular anterior, né, ele não estava dando conta do que eu precisava fazer em tarefas relacionadas ao trabalho, e aí eu troquei para um dispositivo, né, que enfim tinha ali algumas funcionalidades específicas que eu precisava, e hoje eu sinto a diferença, né, quando, por exemplo, eu não tô no escritório e eu preciso, por exemplo, né, resolver algum tipo de ação ali, que no caso eu precisaria do meu computador, eu não preciso tirar o notebook mais da mochila, né, eu consigo utilizar isso, e esse tipo de ação, né, ela vai sendo potencializada quando a gente pensa, né, em utilização, né, de desktop remotos, então a gente tem a possibilidade de viabilizar, né, para o colaborador final, um cenário de uso no qual seja transparente para ele esse uso, ele esteja, por exemplo, dentro do notebook dele, esteja dentro do dispositivo mobile, né? Então, a gente tem essa camada de simplificação que acaba sendo, né, um grande motivador e que pode ser um catalisador até, né, de um projeto que você tenha desses pontos. Continuidade dos negócios, acho que esse daqui a gente falou bastante quando a gente falou de disponibilidade e recuperação, né? Basicamente, a gente não pode mais ter tempo de parada, né? Tempo
o tempo da operação, cada segundo ali da operação parada tem um impacto gigantesco até na experiência de uso dos clientes lá na ponta, né, dos serviços deles. Agilidade, né, dos negócios, não só dos negócios, mas também dos times técnicos de TI, né? Então a gente tem cada vez mais, né, abstração de tarefas que a gente tem para dentro de cenários de uso, né, de ferramentas. Então, poxa, por que eu vou fazer isso se tem uma ferramenta que faz isso para mim, né? E eu pego esse meu tempo e consigo focar ele na execução de uma outra tarefa, no suprimento de alguma demanda específica, né? Então a gente tem esses diferentes pontos que vão sendo construídos aí, né, de forma geral. E no final do dia, né, essa nossa agilidade nos times, né, que estão operando e construindo essas frentes, ela vai impactar lá na frente. Então, por exemplo, até no tempo de onboarding de um colaborador novo que a gente pode ter, né, tudo isso vai sendo um cenário aí que ele vai se viabilizando com maior velocidade. E essa velocidade, hoje em dia, a gente sabe que, né, que o tempo ele tem um impacto muito grande no cenário, né, de uso e experiência desses usuários. E acho que, por último, mas talvez até muito importante, né, as verticais de segurança e compliance, as leis gerais de proteção de dados aí, né, em vigência, em vigor, né, na Europa, no Brasil, enfim, né, a gente tem aí as suas variantes, são hoje, né, um ponto de atenção para tudo e qualquer coisa que a gente faz, que a gente precisa, né, ter algum tipo de interação de dados. Pensando no mundo corporativo, isso é um ponto extremamente, né, importante, que a gente precisa colocar muita energia, pensando principalmente, né, poxa, por exemplo, no meu usuário está remoto, ele não está dentro de um ambiente meu controlado, como que eu vou fazer com que ele tenha interação com esses dados que são importantes para mim, né, que são dados, por exemplo, privados da minha companhia, sem ter que, por exemplo, expor isso dentro de um cenário específico, né? Então, a gente ter essa possibilidade, né, de proteger tanto o nosso usuário quanto a nossa companhia de qualquer eventuais riscos que tenham, né, de utilização, e tomar isso, né, como uma força aí, né, usar como um catalisador de fato para acelerar esse cenário de uso mais flexível, utilizando aí o cenário do melhor dos mundos, com do Microsoft Azure, né, com toda a expertise que a Microsoft tem nesse gerenciamento de serviços de infraestrutura e data center, composta toda pela inteligência, né, e confiabilidade que a gente tem do mundo Citrix, de viabilização desse tipo de aplicação e controle dessa infraestrutura. Pessoal, de forma geral, era esse o conteúdo que a gente queria trazer aqui para vocês hoje. Em nome aqui de todo o time aqui, a gente tem todo um time envolvido por trás, né, dessas entregas. Eu agradeço vocês pelo tempo, né, e pela disponibilidade aí, principalmente, né, desses minutos preciosos aí que a gente teve. Reforço mais uma vez aqui para a gente vocês acessarem, né, aqui os canais digitais da Abra Software, aqui o Instagram, o LinkedIn, que a gente tem, né, sempre aí algum aviso quando vai ter esse tipo de ação. Entre em contato conosco, se algum tipo de papo técnico que a gente teve aqui, né, de cenário de uso que a gente destrinchou, despertou aí, acendeu uma luz aí em cima da sua cabeça, fala com a gente que vai ser um prazer para a gente ajudar a compor esses cenários. Isso daqui não é tudo, né? O mundo de cloud ele tem milhares, infinitas possibilidades de composição. Então, qualquer demanda que vocês tiverem, vai ser um prazer para a gente apoiar nos distintos fabricantes, no cenário híbrido, né? Então, vai ser muito legal para a gente poder contar com vocês. Se tiver alguma pergunta aqui, a gente vai respondendo no final, mas por hoje eram esses os pontos. Agradeço vocês e fiquem à vontade aí o canal está aberto, fiquem à vontade para contatar a gente para futuras demandas de vocês.